Olá, hoje nós temos a aula de número 6 da disciplina de Organização de Computadores. Então, nós já conversamos sobre as características gerais do computador, sobre a organização interna, sobre a arquitetura do conjunto de instruções e hoje nós vamos conversar sobre o conjunto de instruções do MIPS. Então, nós vamos exemplificar os conceitos que nós vimos de arquitetura de conjunto de instruções para um computador, para um processador específico. Bom, que processador é esse? É o MIPS. O MIPS é um exemplo didático, né? Ele aparece em diversos livros-textos, aparece aí nos livros-textos um dos livros-textos que a gente considera, do Hennessy e do Patterson, justamente porque um dos autores do livro é autor do MIPS, né? Ele é um processador que está à venda, ele tem uma fatia de mercado de ambientes embarcados, é usado em roteadores, em equipamentos de rede, de armazenamento, impressoras, né? É um dispositivo que está em produção e que é utilizado. Por que a gente escolheu seguir, além de ser porque ele está no livro-texto? O MIPS tem características de uma arquitetura RISC, né? Então, ele tem características de formatos de instrução que facilitam o processo de aprendizado, eles conseguem cobrir todos os elementos que a gente quer cobrir de arquitetura do conjunto de instruções. E os típicos, os valores, as características desse conjunto de instruções é típico dos conjuntos de instruções modernos. Então, a gente consegue cobrir as características e discutir essas características todas utilizando o MIPS como referência. Bom, o MIPS ele segue 4 princípios de projeto que vão ser relacionados às decisões que foram tomadas e às características dessa arquitetura, desse conjunto de instruções. O primeiro princípio de projeto diz que a simplicidade favorece a regularidade. Ou seja, quanto mais simples as minhas instruções, quanto mais regular essas instruções forem, né, mais fácil é a decodificação, mais simples vai ser o hardware que vai implementar essa decodificação e essa implementação das instruções. Então, a simplicidade das instruções que a gente definir vai favorecer a simplicidade do hardware e vai levar a um melhor desempenho desse processador. Bom, o que isso quer dizer nesse primeiro momento? Que todas as operações aritméticas têm a mesma forma. Eu vou ter 3 operandos, um destino e 2 operandos origem, da onde eu vou pegar os dados. Então, todas as instruções são do tipo add A, B, C, onde A recebe os valores de B mais C. Se eu quiser fazer a soma de fazer A receber o valor de A mais B, eu vou ter que explicitamente escrever add A e B, né? Então, eu repito na instrução, eu ainda posso utilizar um mesmo valor, mas a questão aqui é, com relação ao formato da instrução, eu preciso obrigatoriamente incluir 3 operandos. E isso simplifica o processo, a decodificação dessa instrução, e isso favorece o desempenho, a implementação desse processador. Segundo princípio de projeto, menor é mais rápido. E aqui a gente está pensando em 2 aspectos. Primeiro, acessar o registrador, que tipicamente são muito menor, em termos de a capacidade de armazenamento é muito menor do que a memória principal, né? Acessar um registrador vai ter um menor tempo de acesso, ele é muito mais rápido, né? Quanto menor o meu conjunto de registradores, se eu tiver 32 ou 16, ao invés de ter 128 ou 256, o gerenciamento desses registradores, o acesso a esses registradores também vai ter um tempo de acesso mais rápido, tá? Então, esse princípio ele trata de usar registradores como operandos, dessa característica que a gente tem no MIPS, de manipular os registradores para as operações lógico-aritméticas, né? Então, ele tem 32 registradores de 32 bits. Então, o MIPS que a gente está vendo aqui como exemplo é o MIPS de 32 bits, cuja palavra tem 32 bits. O formato de instrução tem 32 bits. E nós temos 32 registradores também, que vão ser numerados de 0 a 31. Bom, esses registradores, eles têm, do ponto de vista de linguagem assembly do MIPS, alguns nomes especiais para facilitar a nossa manipulação. Primeiros deles, a gente vai ter os registradores de $T0 até $T9, são registradores que a gente pode utilizar para armazenar valores no nosso código, na nossa implementação no assembly do MIPS. Além de $T0 a $T9, a gente tem o $S0 a $S7. Então, nós temos um total aqui de 18 registradores
que a gente pode manipular nos nossos programas em assembly do MIPS. Tá? Esses registradores têm esses nomes T e S, né, porque eles estão associados a valores temporários e valores que têm que ser salvas. O que isso quer dizer? Nós vamos discutir mais para frente o que acontece com uma chamada de função ou uma chamada de procedimento para tratar uma interrupção. Então, caso haja uma mudança nesse fluxo de quem está executando, né, o que está nos valores temporários, ninguém tem a obrigação de salvar e o programa tem que saber que ele corre o risco de perder. Por outro lado, o que está num registrador do tipo S, requer que quem for utilizar esse registrador do tipo S salve o valor desse registrador e, após o uso, restaure o valor original. Então, isso é uma característica da arquitetura do conjunto de instruções que os programas têm que seguir. Bom, mas aqui a gente tem 18 registradores e eu falei que tinha 32. E esses outros registradores? Esses outros registradores, eles têm alguns propósitos específicos para o MIPS, a gente vai tratar de vários deles ao longo das várias instruções que a gente for explorando. E o primeiro que eu quero destacar aqui é o registrador 0, que é chamado de $0. Bom, quando a gente pensa nos nossos programas em C ou em Java, a gente faz muitas vezes atribuição de 0. Vou fazer um loop. Meu primeiro valor, tipicamente, I igual a 0. Vou incrementar esse valor. Muitas vezes eu vou checar uma condição. Estou comparando se é igual a 0, maior que 0, menor que 0. Então, nós utilizamos muito o valor 0 na nossa linguagem, nos nossos programas. Então, como esse é um valor muito utilizado, foi decidido que esse registrador 0 vai ter a constante 0, né, que esse é um registrador que não pode ser sobrescrito, então eu já tenho num registrador esse valor que eu quero utilizar. Por que isso é importante? Porque isso evita que eu precise, toda vez que eu vou fazer um programa que eu vou usar 0, e eu desafio vocês aí a verificarem os códigos de vocês que vocês escreveram nas várias disciplinas e nos vários programas que vocês tiveram que escrever, quantas vezes vocês usaram esse valor 0, essa constante 0. Então, o fato de eu não precisar acessar uma posição de memória para buscar esse valor 0 já faz com que eu tenha um ganho de desempenho. Então, justamente por causa desse uso, é que a gente tem aqui essa decisão de projeto de que eu tenho um registrador com esse valor. Um outro uso interessante também é para fazer movimentação do conteúdo de registradores. Se por algum motivo eu quero movimentar, né, eu quero deslocar o que está em S1 para T2, basta eu somar o valor de S1 com 0, que eu já tenho esse deslocamento garantido. Então, o MIPS não tem uma instrução de movimentação, mas o fato de eu ter esse registrador 0 permite que eu use essa instrução de movimentação através da instrução de adição. Bom, outro aspecto importante é falar de memória, né? Onde estão os nossos dados principais. Como é que funciona a memória no caso do MIPS? Bom, primeiro aspecto importante, a memória é endereçada por byte. Né? Apesar da minha palavra ter 32 bits, o que quer dizer que eu tenho 4 bytes por palavra, eu vou fazer o endereçamento por byte. Isso é importante porque eu posso acessar byte na memória, eu posso acessar meia palavra, 16 bits, ou eu posso acessar minha palavra toda, os 32 bits. Então, é importante ter essa flexibilidade no modo de endereçamento. Só que as palavras têm que estar escritas na memória de maneira alinhada, ou seja, sempre do bit 0 até o bit 31, sempre alinhado, ocupando uma linha toda. Se eu tiver um valor menor, por exemplo, um byte, eu não posso colocar esse byte entre duas linhas, ele precisa estar colocado na posição correta, se for o caso, eu tenho que complementar isso com zeros, fazer essa extensão. Tá? Isso quer dizer o quê? Se a memória é alinhada e endereçada por byte? Que quando eu for buscar a minha instrução na memória, e a instrução sempre tem uma palavra toda, que eu vou ter que fazer com que os meus endereços sejam múltiplos de 4. A minha primeira instrução, por exemplo, vai estar no endereço x. A instrução seguinte vai estar em x mais 4, porque eu quero deslocar uma linha toda. Tá? Então, é importante lembrar dessa questão que os endereços têm que ser múltiplos de 4 na hora de fazer busca de instruções, na hora de fazer busca de palavras, para poder gerar o código em assembly correto. E uma observação interessante aqui, a gente tem duas maneiras de organizar os dados na memória, né, que é o que a gente chama de endianness em inglês. O caso do MIPS, ele é big endian. O que isso quer dizer? Que o byte mais significativo está no endereço menos significativo da palavra. Então, o byte que está no endereço 0 é o byte 3. Tá? Isso aqui é importante, principalmente quando a gente vai escrevendo código em assembly e for fazer a manipulação
de endereços de memória. Mas se por outro lado a gente tiver o compilador, o montador trabalhando para a gente, isso não vai ser tão relevante. Mas é importante lembrar dessas diferenças com relação aos vários sistemas. Bom, então vamos ver aqui um exemplo de acessar a memória. Então, se eu tiver esse código em C, G igual a H mais A de 8, né? Eu posso mapear G, por exemplo, no registrador S1, H no registrador S2, e o endereço base de A, ou seja, 0, vai estar em S3. Como é que eu faço para implementar essa operação? Primeira coisa, eu preciso buscar esse valor na memória, eu preciso buscar A de 8 na posição de memória. Ou seja, eu vou precisar considerar o meu endereço base, S3, e deslocar essas 8 posições. Lembrando que, na verdade, como o endereço é em byte, eu vou ter que multiplicar isso por 4. Né? Então, por isso que a instrução de load, ela coloca aqui o meu endereço base, S3, e aqui o deslocamento, ou seja, esse 32 é o número de iterações que eu vou ter que deslocar com relação a multiplicar por 4, porque é o número de bytes que eu tenho na minha palavra. E T0 é o meu destino para essa informação. Uma vez que eu tenho o valor de A de 8 em T0, eu posso fazer a soma com o valor que eu tinha em S2, que equivale a H, e armazenar em G. Tá? Então, aqui é o exemplo que a gente tem do acesso à memória. Bom, terceiro princípio de projeto, fazer o caso comum mais rápido. Ele decorre justamente da lei de Andal que a gente discutiu lá no começo do curso. Né? Eu tenho que procurar otimizar aquilo que a gente usa mais. Bom, além do zero que a gente usa bastante nos nossos códigos, a gente também costuma fazer bastante incremento de 1 em 1, por exemplo, nos casos dos loops. A gente usa bastante informação, somas ou subtrações de valores pequenos, né? E valores pequenos aqui são valores, por exemplo, que eu poderia armazenar em 8 bits, em 16 bits, né? E justamente pensando nessas características, nesse caso comum, que é o uso de constantes pequenas, né, é que a gente tem um outro tipo de instrução que permite que eu tenha um operando que não está armazenado no registrador, mas que está escrito na própria instrução. Tá? E como essas constantes são pequenas, eu posso pegar, então, e colocar essas constantes em 16 bits. Tá? Então, por exemplo, nessa instrução de soma com uma constante, é a instrução do tipo add i de imediato, eu estou somando o conteúdo do registrador S3 com o valor 4, com a constante 4, e armazenando em S3. Tá? Isso também é útil para fazer as instruções, para evitar com que eu faça um load de uma constante. Da mesma forma que eu não gostaria de fazer o load do valor 0, eu também não gostaria de ter que fazer load de valores pequenos, por exemplo, daquele 1 que toda hora eu estou somando lá no meu loop, no meu for. Não existe constante negativa, não existe subtração de constantes, as instruções com imediato são só as instruções de adição, então eu preciso fazer aqui, se eu quiser uma subtração, eu colocar um valor negativo. Tá? Bom, então a gente falou de 2 tipos de instrução até agora, instruções como as instruções aritméticas que tem 3 registradores e essa instrução I. Isso traz a gente para discutir os formatos de instruções que a gente tem no MIPS. Tá? Então, a gente já falou das instruções com o registrador, que aparece aqui os registradores, e dessa instrução que aparece a constante aqui, que é essa instrução com o imediato. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses tipos de instrução. Primeiro, a instrução do tipo R, que são as instruções com registradores como operandos. Eu tenho o meu opcode, 6 bits que vão identificar qual que é a operação, qual que é a instrução que está sendo executada. Aí eu vou ter 2 registradores com operandos, RS e RT. Como eu tenho 32 registradores no MIPS, eu preciso de 5 bits para contar esses 32 registradores, é exatamente o que eu tenho aqui, 5 bits para RS e 5 bits para RT. E aí eu vou ter RD, que é o meu registrador destino, mais 5 bits para RD. Bom, isso ainda me sobra 11 bits nessa minha instrução de 32 bits. Existem algumas instruções de shift, de deslocamento, que eu vou usar esse campo aqui, shift amount, para justamente passar esse valor de deslocamento. Né? Se eu tenho 32 bits, é razoável que eu só vá fazer deslocamentos de até 32 posições. Né? Não preciso mais do que 5 bits para representar esse valor. E, finalmente, meus últimos 6 bits aqui na instrução do tipo R é a função.
Se eu só tenho 6 bits de opcode, eu terei 2 à sexta, 64 valores possíveis de instrução para poder executar nesse meu conjunto de instruções. Bom, não é um valor tão grande, né? Eu tenho soma, subtração, as unidades, as operações lógicas, load, store, são uma série de instruções. A maneira de estender esse número de instruções é usar esse campo de função. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, nessa instrução de soma, onde eu quero somar T0, S1 e S2, eu vou usar um valor especial para representar que é uma instrução aritmética aqui no opcode, por exemplo, o valor 000, e eu vou usar o campo de função para especificar que a minha instrução aritmética, que está dentro de 000, equivale ao valor 32, ou em decimal, ou 10000 aqui em binário, tá? Então, essa combinação do campo de opcode com função é que vai permitir que eu reconheça a minha função de adição. Bom, 2 registradores operandos, S1 e S2. Olhando na tabela de referência do MIPS, né, que a gente tem disponível, que a gente tem acesso, a gente vai ver que isso equivale aos registradores 17 e 18. O meu destino T0 equivale ao registrador de número 8. Então, com isso, eu sou capaz de construir a minha instrução. Bom, como é que o processador vai entender isso para poder executar? Eu preciso transformar o que está em decimal, que é conveniente para nós humanos entendermos, em binário. Uma vez que eu tenho a instrução em binário, eu empacoto os meus 32 bits aqui em base 2, e é isso que o processador vai usar para ler da memória e para poder saber como executar essa instrução. Bom, observando agora a instrução do tipo I. Ela continua com os mesmos 6 bits opcode, a gente tem aqui regularidade no formato de instrução, e eu vou ter 2 registradores aqui, RS e RT, cada um de 5 bits. E depois eu tenho 16 bits do campo de imediato. Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre esses campos. Bom, a gente tem 2 tipos aqui iniciais que a gente vai falar de instruções do tipo I. Primeiro, as instruções aritméticas. Se eu tenho uma instrução aritmética, esse meu campo de imediato é uma constante. Aquela constante que pode ser positiva ou negativa. Né? Se a gente lembrar lá das aulas de lógica digital, de aritmética binária, se eu tenho 16 bits, essa constante pode ir de menos 2 até elevado a 15, até mais 2 elevado a 15 menos 1. Que é uma constante pequena, mas ainda assim é um espaço razoável de valores para a gente considerar como constante. Tá? Bom, se for uma instrução de load, que eu quero buscar um dado na memória, eu vou usar esse valor para ajudar a compor o meu endereço. Tá? Então, por isso que esse imediato também pode ser entendido como endereço. Esses 16 bits de endereço, ele vai ser somado ao meu endereço base que está em RS, ou seja, nesse registrador. Então, nesse registrador RS, eu vou ter um endereço de 32 bits, eu vou pegar esses 16 bits aqui de endereço, eu vou precisar fazer a extensão de sinal, ou seja, se ele é um endereço, ou seja, não tem o conceito de positivo e negativo, eu vou precisar adicionar bit 0 a esses 16 bits para que ele tenha 32 bits, vou somar com o meu endereço base e com isso eu vou poder acessar uma determinada posição de memória. No caso de uma instrução de load, onde eu estou pegando um dado da memória para trazer para o processador, eu vou armazenar essa informação em RT. Então, justamente, o que a gente tem aqui é o 4º princípio de projeto, que ele vai falar que um bom projeto, né, de um computador implica em compromissos. Eu gostaria de ter uma faixa de endereço grande para acessar a memória, muito mais do que só somar 16 bits. Eu gostaria de ter uma possibilidade muito grande de constante. Mas, por outro lado, é importante que eu tenha regularidade no meu formato de instrução, que eu respeite os meus 32 bits e que eu tenha uma estrutura muito próxima. Então, por isso, eu não mexi, os projetistas não mexeram nessa parte da instrução. Então, o compromisso aqui foi ter só 16 bits de constante ou endereço. Um outro tipo de instrução que também usa o tipo I são as instruções de desvio. Essas instruções de desvio comparam 2 registradores, RS e RT. Se a condição for verdade, eu vou desviar para o endereço que está implicado naqueles 16 bits, naquele valor. Tá? Então, aqueles 16 bits que eu tenho no campo de imediato vão ser transformados num endereço de instrução. Eles vão ser somados ao meu endereço base da instrução e vão dar um novo fluxo para a minha execução. A gente tem 2 tipos de instrução de desvio aqui. O branch equal e o branch not equal. Ou seja, desvio se for igual, desvio se for diferente.
Então, a gente simplifica, no caso do projeto do MIPS, eles optaram por ter simplesmente 2 tipos de codificação, 2 tipos de desvio, e fazer com que a gente faça as comparações separadas para chegar nesse tipo de desvio. E, finalmente, o nosso último tipo de instrução é o tipo J, terceiro e último tipo, mantém os mesmos 32 bits e mantém 6 bits de opcode. O que a gente tem na instrução de tipo J? São os saltos, ou os desvios incondicionais. São instruções que vão desviar de qualquer forma. A gente tem aqui as instruções de jump ou jump and link, tá? O que essas instruções fazem? Elas vão mudar para um outro endereço de qualquer forma. Bom, meu endereço tem 32 bits, mas aqui eu só tenho 26 bits. Então, a decisão do projeto aqui, dos projetistas, foi criar um outro modo de endereçamento, onde eu vou combinar os bits mais significativos do meu registrador contador de instrução para concatenar com o endereço que está nesses 26 bits. Lembrando que o endereço é por byte, tá? Então, aqui eu estou apontando o endereço por byte, eu preciso multiplicar por 4 para alinhar com a forma de endereçamento que a gente tem no MIPS. Então, com isso, a gente viu as características principais do conjunto de instruções do MIPS, que estão descritas aí no capítulo 2 do livro do Hennessy e do Patterson.